Bom dia! Bom dia! O Bem-Estar de hoje vai falar de um problema que é percebido muitas vezes no banheiro. Mais especificamente, na hora de pentear os cabelos, quando a gente olha, ai meu Deus, a pia do banheiro. E aí se depara com a pia desse jeito. Puxa vida, o que está acontecendo? O cabelo tá caindo, né? Você também pode perceber na mão, na hora de prender o cabelo. Você vai fazer um rabo de cavalo e o elástico que dava uma ou duas voltas no cabelo passa a dar 3, 4 voltas, às vezes até 5, e o rabo de cavalo vai ficando cada vez mais fino. Que coisa, né, Mari? Mas afinal de contas, quando a queda de cabelo é um problema de saúde? Mesmo quando não é, como é que a gente faz para evitar que o nosso cabelo caia antes do tempo? Como é que a gente mantém o volume do cabelo? Todo mundo quer saber. Para isso estão aqui duas dermatologistas. Doutora Flávia Adler, bem-vinda pela primeira vez ao Bem-Estar, tudo bom? Tudo bem, Mariana. Bom dia a todos. Bom dia. Também está aqui com a gente a doutora Márcia Puccielli, claro, nossa consultora, dermato. Bem-vinda, doutora Márcia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Bom, doutora Flávia, a missão para a senhora, primeira vez aqui, é uma missão difícil. Como é que a gente pode olhar para a pia e definir uma quantidade normal, aceitável? Dá para fazer uma conta olhando assim uma pia com os cabelos? Normalmente nós perdemos 100 fios de cabelo por dia. Isso não precisa ser necessariamente só aquilo que caiu na pia. 100 cabelos? 100 fios? 100 fios de cabelo. Então tem que fazer conta. Se a pessoa estiver preocupada achando, né, que está tendo uma queda excessiva, ela pode até fazer essa conta se precisar, ou então procurar um médico. Mas a gente contou, viu, Fê? Olha só, a gente separou 100 fios para você ter uma ideia aqui da quantidade de 100 fios de cabelo, ó. Parece muito, mas como são muito fininhos, não é, né, doutora Márcia? Porque isso é distribuído no dia todo, se a gente pensar. E você vê muita queda de cabelo, quando você espera essa queda de cabelo? No banho ou quando você penteou. Apenas isso, nesses dois momentos. Se você acorda e vê que no travesseiro está cheio de cabelo, se você durante o dia no chão do banheiro, né, vem alguém e fala, olha, está cheio de fio. Doutora Márcia, aqui no Bem-Estar a gente faz conta com muita precisão e a gente preparou uns 100 fios cenográficos ali no ralo do banheiro. Olha, doutora Flávia, essa é a conta. Seria o limite ou seria o limite da preocupação? Temos 100 fios ali contadinhos. Essa é um fator já para se preocupar realmente. E é muito, né? Estou falando de uma pessoa só, hein, gente? Não é da família inteira, não. É de uma pessoa. 100 fios de cabelos longos, assim como os meus, eles fazem muito mais volume. Os meus não fazem. Os seus já não fazem também. Nem cai 100 mais. Você viu que ela não quis falar isso delicadamente, você se prontificou. Mas tem uma quantidade muito boa para a gente ter uma noção, né? Nós estamos falando que é de uma conta assim, que cai de uma vez só, né, doutora Flávia? É por isso, né? Como a Márcia colocou, normalmente uma pessoa comum, ela tem 100 fios ao longo do dia. Ao longo do dia, então não vai dar nem para ver. Fica no travesseiro, no sofá, no tapete da sala. Nós estamos falando de uma situação crítica que é em um momento, né? Agora, se a pessoa observa, na hora que ela toma banho, na hora que ela escova o cabelo, a escova fica cheia só de uma vez de pentear, ou então ela está fazendo o rabo de cavalo e ficam fios nas mãos, né, além do volume menor, é uma coisa a se preocupar. E aí ela vai ver outros sinais no próprio couro cabeludo, como, por exemplo, o aumento da risca a gente vai falar desses outros sinais, né, Mari, hoje ainda? Vamos falar sim, só que antes a gente tem uma pergunta do nosso auditório virtual. Vamos ver de quem é, doutora Márcia? Vamos lá. Pergunta da Karine de Freitas Dávila. Bom dia. O meu cabelo cai muito. Estou desesperada, com muito medo de ficar careca. Será que é alguma vitamina que eu preciso tomar ou algo a acrescentar na minha alimentação? Então, Karine, uma coisa importante que ela citou é a alimentação. Muitas vezes a gente vê pessoas que fazem dietas muito loucas, né, e perde peso de uma forma muito abrupta, isso é ruim. A gente começa a sentir, às vezes, no cabelo, essa queda mais significativa. Agora, antes de tudo, Karine, você precisa procurar um dermatologista, porque existem causas orgânicas de saúde, como, por exemplo, a anemia, que pode levar a uma queda de cabelo mais importante. O importante é você fazer o diagnóstico, e quem faz o diagnóstico é o dermatologista. Vamos explicar um pouquinho, doutora Márcia, das fases do nosso cabelo, para a gente entender que há um momento certo do cabelo cair. Exatamente. Então, o nosso cabelo, basicamente, ele passa por 3
fases. Todos os nossos fios vão passar por essas 3 fases. A primeira fase seria a fase anágena, que é a fase de crescimento. Então, 90% do nosso cabelo está nessa fase. A gente não sabe que fase que ele está, mas 90% do nosso cabelo está crescendo. Essa é a fase que ele tem vida, ele é grosso, enfim, deveria ser assim. Faz aqueles tufinhos, às vezes, que começam a nascer, né, doutora Marcela? Exatamente. Então, você não percebe em que fase que está, mas esse fio dura de 3 a 6 anos. Um fio de cabelo. Mas e se nessa hora que começou a crescer, já caiu? Tá errado, porque ele acelerou as fases. Então, então dessa aqui, fase se ele cair aqui, não deve. Não deve. Não deve, porque depois dessa fase, que ele durou de 3 a 6 anos, ele passa por uma fase estacionária, ele fica uma fase de transição, que é 1% do nosso cabelo, dura umas 2 semanas, e depois é que ele vai cair. Essa seria as fases corretas. E cai mais ou menos esses 100 fios que a gente espera, que são mais ou menos uns 10% do nosso cabelo e dura mais ou menos uns 2 meses. Por isso que a gente fala, se está caindo o cabelo, passou de 2 meses, está na hora de você começar a se preocupar. Principalmente se o volume for muito grande, precisa procurar um médico. Precisa procurar um médico. Exatamente. Agora, doutora Márcia, às vezes cai com uma pontinha branca, que a gente acha, caiu da raiz, esse não vai crescer mais. Vamos ver, a gente separou uma imagem aqui de um cabelo que caiu com essa pontinha branca. Isso. Que muita gente pensa que isso aqui é a raiz. Isso é fundamental a gente passar essa mensagem, né? A raiz não cai do cabelo. Não cai. Não cai, a raiz está lá dentro. O que está caindo é o fio. Essa mucina, esse branquinho chama mucina, que é uma substância que o nosso fio vai perdendo mesmo. É natural que ele caia com isso. Só que se você começa a perceber que tem muitos fios com essa pontinha branca, é porque ele está caindo muitos fios antes da hora. Mas o que é a mucina? A mucina é uma substância que faz parte quando o nosso cabelo está começando a morrer. Quando ele se desprendeu do folículo, ele vai ter essa mucina. É tipo um óleozinho, até uma parte mais ele escorregadia, né? Ele não é um óleo, ele parece uma coisa gosmenta. O termo é ruim, mas é exatamente isso. Então, quando você começar a perceber isso, não fique desesperada. Não vai ficar careca porque está caindo com essa parte, porque isso não é raiz. Raiz não cai. Mas a raiz está para dentro da cabeça. Dentro do cabelo. O que acontece fora, o fio que nasceu, ele já é uma proteína. É uma coisa morta. Então, não é para ficar desesperado achando que vai ficar careca por causa disso. Mas tem que procurar um médico porque pode estar caindo um volume maior. Pois então, procurar tratamento, né? Muita gente, quando o cabelo começa a cair, o que faz? Disfarça. A gente vai conhecer a Maria Eugênia lá em Goiânia, que ela fazia isso, disfarçava. Mas depois ela conseguiu entender melhor a situação e procurou tratamento. Olha, tem muita diferença entre disfarçar e tratar. A gente vai conhecer a história da Maria Eugênia, o Honório Jacometa apresenta pra gente. A gente está aqui na casa da Maria Eugênia, que é cantora, mas não é para falar do CD nem do DVD dela, não. É para falar de um problema que incomoda muita gente. Homem, careca e mulher. Muito menos mulher, mas quando esse problema atinge incomoda as mulheres... muito mais, né? Olá, colega, bem-vindo. Obrigado por receber a gente para falar de um assunto que é um assunto chato para a mulher. É delicado, né? Porque a mulher tenta disfarçar mais, né? Assim, mas a gente tem que falar, porque acontece muito. Maria Eugênia começou a perceber a queda intensa dos cabelos com 18 anos. Antes disso, olha só como ela tinha um cabelão. Aí foi caindo e o couro cabeludo começou a aparecer demais. As fotos mostram bem essa evolução da calvície. Essa daqui que tá nas minhas mãos. Já tinha acontecido a queda, mas ainda nascia muito, tá vendo? Tô vendo. Aqui a gente pode perceber, tem alguns fios novinhos. Exatamente. E isso daqui é o que começava a te incomodar. Exato. Agora, pensa no drama da Maria Eugênia. A cantora vive de música, de shows, de vender CD, DVD. Ela achou que ia acabar perdendo também os fãs, além do cabelo. E foi durante uma sessão de fotos que ela descobriu uma solução. Eu comecei a tirar foto assim. Deixar o problema à mostra, nem pensar. Tem o truque de colocar a mão assim. Você ainda tem os kits de disfarces que você jogou tudo fora? Ai, tenho pozinho, tenho lápis, tenho... E a gente usa coisas de maquiagem, inventa coisa, ouve falar, experimenta. E ela foi buscar. Isso aqui é bacana, ó. Faz um apito interessante, tem umas luzes de LED, é um laser fraco, mas que tem um efeito, como ela promete, de evitar a queda do cabelo. Como é que funciona, doutora Flávia?
A fotobioestimulação, que é essa lâmpada de LED, na verdade, ela tem uma ação coadjuvante em estimular a circulação. Mas dificilmente ela, só como terapia única, ela vai funcionar numa queda de cabelo. Por que apita tanto, doutora? Eu acredito que é mais uma questão de segurança, né? Para saber que ela está ligada. Tipo aquele caminhão que dá ré, né? Tô dando ré, tô funcionando. E é para uso diário, para escovação diária, que ela vai fazendo com que o fio fique estimulado, não caia? Alguns estudos demonstram 3 vezes por semana, outros até de uso diário. A gente tem esse modelo, são todos importados, custa em torno de R$1.000. Tem essa outra que apita menos, mas tem a luz tão eficiente quanto. A doutora Márcia disse que tem uns 5 modelos à disposição, todos importados. Né? Doutora, a senhora disse que a escova não é o bastante, ela é coadjuvante. O que mais que seria? No meu caso, quero só ver que a devastação da floresta amazônica segue avançada, o que seria? Calma, escova, o que seria indicado? Isso depende muito da causa da queda de cabelo. Então, é muito importante procurar um dermatologista para descobrir se a causa é nutricional, hormonal, genética. A senhora tinha falado minoxidil. E aí, indicar a medicação adequada. Minoxidil, essa palavra soou bonita no meu ouvido. Vamos entender melhor o que é o minoxidil aqui nessa ilustração, doutor? Fica aqui na minha frente, por favor. É indicado para quem? Além de mim, para os homens, para que tipo de calvície? O minoxidil tem muitos estudos em alopecia androgenética, que é a popular calvície, que seria o seu caso. Certo? Sim. Mas também ele pode ser utilizado em outras quedas de cabelo, em outras alopécias, como nós chamamos. É uma das drogas mais bem estudadas. É um princípio ativo? É o uso tópico? É uma droga de uso tópico, é um princípio ativo. Tem que ser colocado, então, ali de uso tópico, no couro cabeludo. Sim, exatamente. Sim. E ela age como, doutora? A gente está vendo ali que a careca está estabelecida. Ela tem uma ação vasodilatadora, ou seja, melhora a circulação do couro cabeludo, melhorando a nutrição do fio, mas também existem algumas evidências de outros mecanismos que ela possa ter que ainda estão sob estudo. Ah, sim. Então ela faz essa vasodilatação aí. Exato. Que a gente está vendo. Ela diminui a inflamação que poderia estar causando essa queda de cabelo? Mas o principal mecanismo é a vasodilatação, a melhora das condições circulatórias da nutrição do folículo piloso. E com isso, com essa condição, o fio vai crescer. Exato, você vai ter uma nutrição melhor e aquela fase anágena, que já foi explicada, ela vai ter a sua duração adequada e o fio também adequado. Em quanto tempo? De 3 a 5, 3 a 6 anos, normalmente. Ah, bom, não é nada de um dia para o outro, né? Não. Demora, né? Vamos falar de um outro tratamento agora, doutora Márcia, que também a Maria Eugênia está usando agora, aquela moça que a gente viu antes do intervalo, que é um tratamento que foi descoberto por causa do princípio ativo do colírio usado para tratar glaucoma, latanoprosta. Vamos ver como funciona? Vamos entender um pouquinho melhor na reportagem da Sabina Simonato. Cadê o cabelo? Ah, perdi. Tem gente que não liga. É dos careca que ela gosta mais. Não? Mas tem uns que não querem nem saber desse papo. Queda de cabelo acho que não é legal. Detesto. Cai muito? Muito mesmo. Quanto? Aff, a escova quase cheia. Com a Aline, essa história começou aos 21 anos. E o rabo de cavalo foi o sinal de alerta. Geralmente eu dava 3 voltas, eu comecei a dar 4 voltas. Na hora de repartir o cabelo no meio, tava maior, eu comecei a perceber, comecei a ficar assustada. Tava muito fininho, muito fininho, muito fininho. Nem parecia que era o meu cabelo todo. Qual que era o teu medo? De ficar careca. Aí ela correu pro médico e a primeira medida foi examinar o couro cabeludo. Um programa de computador confirmou a suspeita. Os fios estavam mesmo caindo num ritmo acelerado. Mas nem tudo estava perdido e a Aline começou um tratamento com esse mousse aí. Todo dia, uma vez por dia. Eu chego à noite, tomo um banho, lavo o cabelo tem que estar limpo, seco no secador para ser mais rápido e aplico. Daí eu durmo com um produto. Aí no dia seguinte eu acordo e removo. É uma loção que você aplica todos os dias, à noite, no couro cabeludo. Uma quantidade que é suficiente para umedecer o couro cabeludo. É uns 15 minutos que você gasta, mas depois de um tempo você vê resultado. É investimento isso? Sim, é um tempinho que vale a pena. A loção é à base de latanoprosta, uma substância usada em colírios para tratar glaucoma, que tem um curioso efeito colateral.
notaram que eles estavam com mais cílios, que os cílios estavam mais longos, que às vezes até tinha uma segunda camada de cílios. E aí falam, puxa, se é bom para os cílios, será que pode funcionar também para o cabelo, para couro cabeludo? A gente veio para esse lugar cheio de plantas para entender como é que a Lata Nuprosta age. Ela é para o nosso cabelo o que o adubo é para a planta, ó, estimula o crescimento. Vem cá, essa plantinha pequena, parece aquele fio de cabelo curtinho que demora a crescer e às vezes cai no meio do caminho. Se a gente joga adubo, ela ganha força e volta a crescer. Agora, com essa planta maior, que é como um fio de cabelo comprido, com adubo, ela pode ficar maior ainda. Mas milagre, gente, não existe. Se o cabelo já caiu, não tem mais raiz nenhuma, aí nem com adubo volta a crescer. Infelizmente, a gente não tem milagre. A gente tem mais fios na fase de crescimento, um outro fio novo pode nascer, mas aquele fio que já caiu não volta a crescer, né? Por isso que o indicado é sempre procurar o quanto antes, os primeiros sinais de calvície, de queda de cabelo, diminuição de volume, procurar um médico dermatologista para iniciar um tratamento. No caso da Aline, o tratamento já dura 2 meses. E quer saber o que ela tá achando? A queda estabilizou, já não tem mais a queda que eu tinha antes. A minha divisória também já deu uma diminuída e tal. E o rabo de cavalo? O rabo de cavalo eu já tô mais feliz com o volume que ele tá. Tá ficando bom? Tá ficando bom. Ainda não tá 100%? Ainda não tô 100% satisfeita, mas tá surtindo efeito. O que você quer? Continuar o tratamento e ficar cabeluda. Mas tá bom, tá muito bem. Melhorou bastante. Agora, a Sabina falou na reportagem de prestar atenção nos sinais. A gente vai mostrar aqui agora com a doutora Márcia um sinal importante, né, doutora Márcia? Para as mulheres, que é um efeito que a senhora chamou de... Árvore de Natal. Árvore de Natal. Então, é a foto que nós fazemos no consultório, porque para você avaliar essa evolução, o melhor método aqui, no caso, é a foto, né? E depois fazer a dermatoscopia, que é um estudo pelo microscópio. Nesse caso, todo mundo agora em casa que tiver queda de cabelo, faça isso. Reparta o cabelo no meio, com a risca, tem que ser bem no meio mesmo. E uma coisa que a gente fala para seguir é o nariz. Então, segue aqui direitinho. Agora é uma aeroselfie. Né? Exatamente. Assim, difícil, né? Ou pedir para alguém, no caso, fotografar. E depois você vai se olhar no espelho. Essa risca, ela tem que ser exatamente assim. Você vai ver muito pouco do seu couro cabeludo. Quando ela começa a ficar um pouquinho mais alargada, se a gente for desenhar aqui, ela parece uma árvore de Natal. Se essa árvore de Natal estiver aumentando ou se for muito grande, isso é um sinal muito ruim, isso é um sinal de afinamento do fio e pode ser calvície. Doutora Márcia, só para a gente deixar claro que a gente viu na reportagem a história do remédio que foi desenvolvido a partir do princípio ativo do colírio, que era usado para tratamento do glaucoma. Não é para passar o colírio no fio, né? De jeito nenhum, né? Não é para pegar e pingar. Primeiro que você pode até ter efeitos colaterais graves.